gente aqui está em nome da Innovate Educacional hoje. A gente tem aí, hoje a gente é um dos principais parceiros na América Latina da Microsoft a nível educacional. Então a gente tem uma performance muito bacana, a gente consegue apoiar de forma muito relevante as instituições. Então eu convido aí quem não conhece a Innovate ainda, começar a seguir a gente lá no LinkedIn, a gente posta muita coisa bacana. Por falar em LinkedIn, a gente está com sorteio, né, de 5 bolsas, então convido todo mundo a acompanhar a gente lá pelo LinkedIn, vai ser anunciado por lá, a gente vai postar lá o ganhador, então vão ser 5 bolsas para fazer o curso do IA para Todos, do professor Rafael, que é incrível, gente, incrível. Você vai poder usar não só em sala de aula, eu estava reforçando isso, Rafa, antes de você entrar, que é um curso, o workshop de hoje, e o curso não é especificamente para o educacional, para todo mundo que está entrando nessa área, que quer conhecer, saber como funciona, tem vários insights de como usar inteligência artificial no dia a dia, então não deixe de conferir. Certinho, obrigado Maíra, obrigado pessoal da Innovent. Hoje eu estou um pouco resfriado, a voz está um pouco falhando, mas eu sei que vai dar tudo certo, viu? Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Não se preocupe que esse tempo aí dos 20 e poucos minutos já estava no previsto ali, a gente consegue alterar para deixar tudo bem redondinho, ok? Então eu vou compartilhar a tela novamente aqui. Eu vou fechar minha câmera até para ficar melhor a exibição para vocês. Aqui nós vemos o nosso tema de hoje, formação da Innovent, IA para ensinar e transformar. Então, pessoal, como já foi falado hoje, a nossa formação tem como foco mostrar o que a inteligência artificial pode trazer de melhor para todos os setores, não só para a educação, e agradeço a Innovent por este convite, né? Eu sou o professor Rafael Alves, sou um professor baiano, sou formador, historiador, especialista em inteligência artificial aplicada para a educação. Desde o ano de 2023, eu venho desenvolvendo aí com inteligência artificial vários projetos para a educação básica, o ensino médio, o ensino fundamental e também buscando soluções para facilitar o nosso dia a dia. Através dessa facilidade que eu tenho com a inteligência artificial, eu consegui identificar como ela pode estar nos auxiliando. E hoje iremos apresentar de forma prática como é que essa inteligência artificial ela vai nos apoiar nos processos pedagógicos, organizacionais e profissionais. A inteligência artificial que iremos utilizar hoje será o Copilot, que, na minha opinião, é a melhor inteligência artificial no quesito de velocidade, de coerência, de precisão. Então, vamos fazer esse uso. Bom, pessoal, vamos então para os dados atualizados. Quais são os dados que nós temos hoje num parâmetro geral? Recentemente saiu os dados atualizados que 71% dos estudantes universitários usam as ferramentas de inteligência artificial. Então, nós podemos entender que os estudantes já estão fazendo uso dessas ferramentas. Para os estudantes, esse uso é de 29% diariamente e 42% semanalmente. Esses dados é da ABEMS Educ Insights e da Semesp. Quando clica aqui no link, tem mostrando onde é que está essas informações. Gente, esses dados só estão mostrando para nós que os estudantes já estão fazendo a utilização e está acontecendo um efeito reverso que antes não acontecia. No caso, antigamente os professores eles dominavam a sua disciplina, dominavam o seu objeto de conhecimento, trazia para o estudante aprender sobre aquilo. E hoje está o oposto. Hoje os estudantes sabem sobre as ferramentas de inteligência artificial, estão chegando para os professores com essas ferramentas e os professores não estão conseguindo acompanhar esse uso. Observe aqui também mostra que 39,2% dos professores fazem uso dessas ferramentas, ou seja, é uma disparidade gigantesca, ao ponto que nós vemos aí no meio acadêmico, no meio universitário, na educação, que existe até aqueles negacionistas da inteligência artificial, aquelas pessoas que não veem como algo produtivo, que não conseguem enxergar fora da casinha de que realmente é uma ferramenta que veio para auxiliar e que veio para ficar. Eu recordo que em 2023, logo quando eu comecei a utilização em janeiro de 2023, eu trouxe em algumas rodas de professores e logo o pessoal detonou, falou: "Olha, Rafael, isso aí não serve. Isso é algo que vai deixar o pessoal preguiçoso. Isso é algo que não vejo utilidade na minha fundamentação, né? Sempre enxerguei além." Trazendo mais professores comigo e dizendo, gente, olha, nós muitas vezes trabalhamos de forma repetitiva, um trabalho que ele poderia ter
ser alterado, né? Não é substituído, é uma alteração daquele trabalho. E trazia, além dessa fala, né, dos exemplos que eu praticava em sala de aula, eu trazia a reflexão. Olha, gente, será que é necessário que a gente espere nossos estudantes aprender sobre e nós não temos o mínimo de curadoria? E foi aí que surgiu essa ideia. Então, os dados já nos revelam, né, que os estudantes eles estão utilizando o meio acadêmico, os estudantes de nível superior estão utilizando e que os professores ficaram para trás nesta corrida educacional. Então, para a gente iniciar, existem alguns conceitos aqui que eu acho bem interessante trazer na questão de como nós vamos nos comunicar com a inteligência artificial. Aqui eu coloquei prompt, o novo alfabeto digital. Então, gente, a inteligência artificial ela responde comandos e estes comandos são chamados prompts. O prompt ele é de extrema importância. Não dá para você conversar com a inteligência artificial se você não fundamentar bem o seu prompt. Eu garanto que alguns de vocês tiveram experiência lá em 2023, até, ou talvez finalzinho de 2022, com as primeiras inteligências artificiais que foram surgindo no mercado. Muitas vezes a gente perguntava algo simples, exemplo, crie uma lista de tarefas para melhorar o meu aprendizado, e a inteligência artificial mandava uma coisa totalmente diferente. Ou seja, naquela época as coisas estavam começando. Agora as coisas já estão bem encaminhadas, mas é necessário ter um prompt bem definido. Afinal, é o prompt bem definido, bem elaborado, que vai entregar com qualidade e profundidade aquilo que nós estamos esperando. Por exemplo, a importância. Um prompt bem elaborado define o que será entregue, com qual profundidade e formato. Uma coisa que eu gosto de falar para meus alunos, para os professores formados e pessoal em geral, é que pense que a inteligência artificial é uma criança da pré-escola, uma criança com nível básico de aprendizagem. Você tem que conversar com a inteligência artificial mais ou menos nesse rojão, para que ela entenda perfeitamente o que você precisa. Olha só um exemplo que eu coloquei aqui. Um prompt vago, né? Crie uma aula sobre história. Olha só como isso é muito vago, né? Isso aqui é algo muito simples, não é aprofundado. Então, dessa forma, a inteligência artificial vai buscar em sua base de dados, na sua programação inicial, um plano de aula convencional e enviar. E muitas vezes a pessoa tem aquela experiência negativa de falar: poxa, não era isso que eu queria algo mais detalhado. Então, para que você tenha algo mais detalhado, é necessário você fazer um prompt eficiente. Olha só um exemplo de prompt eficiente. Elabore uma aula sobre Revolução Francesa para alunos do primeiro ano do ensino médio, com texto explicativo, duas questões e uma atividade prática. Olha só que riqueza de detalhes que eu coloquei aqui. Eu informei que era uma aula, falei qual era o objeto de conhecimento, que é a Revolução Francesa, falei qual era a série, o seriado, né, para o ensino médio, pedi um texto explicativo sobre, pedi questões. Aí, através disso, nós conseguimos ter um resultado melhor. Também existe uma técnica que eu utilizo desde os primórdios, quando eu iniciei, que é um comando que muda tudo. Esse comando é o assuma a persona, não é assuma a pessoa, e sim assuma a persona. Por que isso? Personalidade, né? Aquilo que a pessoa tem em si. Então eu solicitei aqui, por exemplo, assuma a persona de um coordenador pedagógico experiente que possa me dar uma análise sobre o meu plano de aula, como estou executando e as possibilidades de melhorias para o meu desenvolvimento. Observem que eu estou condicionando a inteligência artificial a dar a resposta que eu quero voltado a um coordenador pedagógico e não o que a inteligência artificial está pré-programada para aquilo. É algo muito comum, a pessoa às vezes chega até mim e fala: Professor Rafael, eu pedi para olhar o meu plano de aula e deu errado. Aí eu falo: Beleza, deixa eu olhar a sua conversa para observar o que foi que deu errado. E na maioria das vezes, 90% das vezes, foi o comando que foi dado errado. Então, quando temos aí um comando preciso, assuma persona, ele vai identificar bem o que é para ser feito. Passando aqui, pessoal, curadoria. O papel humano é insubstituível. Qual é a principal problemática de inteligências artificiais hoje na sociedade como um todo? Não estou colocando questão de Brasil, mas questão de mundo. Muitas pessoas, naquele primeiro momento, acreditam que a inteligência artificial vai ser a resolução de todos os problemas que existem, tanto no meio corporativo, educacional, na sociedade em si.
Mas acontece que o ser humano ele é insubstituível. A curadoria é o papel que nós vamos ter neste processo. Nós pedimos para a inteligência artificial programar algo, fazer algo, ela vai fazer, e ali cabe a nós, como curadores, observar se realmente aquilo é coerente. Observe como é interessante. Logo quando eu iniciei também, eu trazia um material de estudo para as pessoas e falava: Olha só, esse material de estudo que eu estou organizando. A pessoa olhava e dizia assim: Ué, mas isso foi feito por inteligência artificial? Eu dizia: Sim, foi feito por inteligência artificial e eu fiz a curadoria. E muitas vezes a pessoa olhava aquilo com descrédito, né? Achava que foi algo que simplesmente copiou e colou. E não, a curadoria é o que vai fazer chegar no resultado de excelência. Uma boa curadoria vai fazer a conexão com a realidade local, afinal, você vai instruir a inteligência artificial de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você vivencia. Também acaba criando uma qualidade pedagógica ou profissional, porque se você orienta a inteligência artificial através da sua curadoria, logo vai chegar no padrão de excelência. Também existem as questões da ética, né? A ética de aplicação da tecnologia. O que é que está ocorrendo também? Muitas pessoas simplesmente colocam lá na inteligência artificial: crie um texto sobre modernismo, crie um texto para a minha página da web, crie um status para um stories para o Instagram, um texto para o stories do Instagram. E o que é que ocorre? Vem aquele texto pronto, aquele texto que é mal acabado, um texto que é padronizado, que qualquer pessoa que observe, que tenha a mínima prática, observa ali e diz: Eita, aquele ali tirou da inteligência artificial, ó. Ali só copiou e colou, não tem um pingo de personalidade. Então, a curadoria serve para isso, para refinar esses detalhes. Observe aqui. A IA não substitui o educador ou gestor, mas amplia a sua capacidade. Então, a inteligência artificial surge para nos guiar nesse novo campo, né, nesse novo ramo, para nos dar também um suporte, uma gestão de tempo melhor, uma automação dos processos, tudo isso através dessa curadoria. E a inteligência artificial também oferece diversas possibilidades para personalizar o aprendizado, otimizar processos administrativos e apoiar o desenvolvimento profissional dos educadores. Então, gente, até esse momento, muitas dessas informações você já tem. Muitas formações vêm com essas informações, mas eu deixei essas informações porque eu acho que é essencial para nós trilharmos o nosso caminho a partir de agora. Passando o slide, vamos começar aqui com um estudo de caso. Eu separei algumas situações, problemas que nós iremos fazer na prática, para ver como é que a inteligência artificial pode nos ajudar neste sentido. Eu coloquei então uma simulação. Nessa simulação possuem 8 estudantes com diferentes níveis e necessidades. O número de estudantes foi reduzido para dinamizar a formação. Afinal, uma sala de aula tem 30, 40 estudantes, né? Então eu fiz aqui a redução. Você também, caso você não seja da área da educação, não se preocupe. É só você pensar que isso poderia ser o time da sua empresa, poderia ser seus funcionários, poderia ser um time de futebol, por exemplo, né? Pode acontecer. Então, temos aqui essa simulação. O que é que a inteligência artificial vai fazer agora? Ela vai ajudar a extrair informações, criar planos de aula adaptados individualmente, gerar um quadro em Excel com dados de cada estudante e pode ser ampliado para ser aplicações em empresa para clientes, uma empresa que tem perfis diversos, e a gente vai observar como o Copilot extrai dados, analisa e auxilia decisões gerenciais. Vamos começar então. Eu vou aqui abrir o Copilot. É, a página, gostaria que me confirmasse se está tudo ok. Maíra, tá tudo ok aí? A página Tudo tá ok, tudo ok. pronto, A gente perfeito. consegue visualizar Então, aqui a página do Copilot. perfeito. Então, temos aqui a página do Copilot. Nessa página, ele já identifica quem somos, né? Olá, Rafael, no que devemos nos aprofundar hoje? Eu vou abrir então aqui o arquivo que eu separei. Esse arquivo foi inspirado em estudantes reais, em situações reais, mas os nomes aqui são fictícios. Ou seja, os nomes são de pessoas que não existem, mas as situações sim. Eu já possuí em minha carreira estudantes com essas situações. Vamos lá, plano de aula interdisciplinar. Tema, eu escolhi um tema que pode ser incorporado em qualquer disciplina, né, da área de conhecimento. Então será a ODS 1, Erradicação da Pobreza. A turma, eu escolhi o nono ano, a carga horária 3 aulas de 50 minutos, metodologia, aprendizagem baseada em projetos.
Produto final, vídeo educativo, coletivo, e os recursos disponíveis é o quadro, pincel, cartolina, materiais gráficos, dois dispositivos conectados à internet. Ou seja, uma sala de aula convencional de um nível médio ali, né? Então, de suporte básico, né? O que uma sala de aula deveria ter. Separei nomes fictícios. Coloquei cada estudante em um nível de aprendizagem. Lembre-se que eu coloquei na aprendizagem, baseada na taxonomia de Bloom, o que cada um consegue fazer. Coloquei dois estudantes no nível básico, na verdade, três estudantes no nível básico. Coloquei três estudantes, quatro estudantes no nível intermediário de aprendizagem e coloquei três estudantes no nível avançado. Ou seja, eles têm essas diferenças e são totalmente diferentes uns dos outros. Também fiz a seguinte curadoria, porque eu já fiz em uma sala de 40 alunos e funcionou perfeitamente. Rafael Souza é um aluno que tem inteligência preservada, um bom raciocínio, porém ele tem limitações. Ele possui TOD, oposição a regras de autoridade, ele tem baixa adesão às adversidades, às atividades, ou seja, é um estudante que ele possui desafios ou limitações. Vemos então a estudante Jéssica. Ela, nível básico, ela tem um potencial afetivo, responde bem a vínculos, mas ela está desmotivada. Ela é desmotivada, ela tem uma crença de incapacidade e isolamento. O estudante Bruno Costa, ele é do nível de aprendizagem básico, ele é esforçado, receptivo à ajuda, faz perguntas, porém ele tem lacunas severas em leitura e matemática e a sensação de estar atrasado em relação aos outros estudantes. Temos então a Letícia. A Letícia, nível intermediário, excelente em humanas, escrita e argumentação forte, porém ela sofre de descalculia, bloqueio com números e raciocínio lógico. Tiago Almeida, intermediário, compreensão sólida, ou seja, vocês conseguem observar que cada um é diferente, cada um tem seus pontos fortes e negativos. Como eu, professor, ou como eu, gestor, vou fazer para que todos consigam trabalhar em cima disso, de um projeto, e que não haja, vamos colocar, respeitando as limitações de cada um, que eu consiga inserir. Afinal, não dá para fazer um plano para cada estudante, também não é o ideal fazer um plano para cada estudante separado, colocar cada um em casinhas e não trabalhar em conjunto. É necessário que nós juntamos todos e fazemos ali o nosso trabalho. Vamos ver como é que a inteligência artificial vai nos ajudar. Então, eu vou explicar, né? Olá, eu vou fazer um projeto, e este projeto precisa da sua ajuda. Sua ajuda. É um projeto interdisciplinar, ou melhor, eu vou colocar, é um projeto que envolve estudantes do nono ano. Podemos começar? Olha só que interessante. Eu gosto de perguntar para a inteligência artificial se podemos começar. Por que isso? Porque eu acredito que direciona mais. Sempre pergunto, olha, qual o tema do objetivo do projeto, o que os estudantes vão realizar, você já tem alguma ideia? Sempre vai perguntar isso. Então, como eu já tenho isso em um documento, eu vou colocar o documento ali e vou dizer o seguinte: vou pegar o documento, vou até o Copilot, insiro o documento e falo: este aqui é o meu projeto. Estes são meus alunos. Você consegue identificar que todos são diferentes? Olha só mais uma vez eu pedindo uma confirmação para a inteligência artificial. Afinal, eu preciso estar seguro que aquelas informações são informações corretas. Então, foi informado que existe um conjunto de habilidades, desafios, que os estudantes estão em níveis diferentes. Olha só, o Rafael, a Jéssica e o Bruno, básico, intermediário, avançado, e colocou também o ponto forte e desafio de cada um. Agora eu vou informar qual é a problemática que eu tenho. Neste projeto, preciso que ele chegue ao fim, em 3 aulas. Porém, eu preciso de uma estratégia para que cada aluno seja relocado em seu local de ponto forte. Preciso da participação de todos, de todos. Não posso excluir nenhum aluno. Outro detalhe é que, durante a aula, nenhum estudante pode ficar ocioso. É necessário que em cada aula, cada um tenha a sua função.
Pronto. Então vamos ver o que é que a inteligência artificial vai explicar. O Copilot, então, nos mostra uma estrutura, um planejamento e pesquisa. Vai dividir a turma em três grupos temáticos: pesquisa, conteúdo, roteiro e escrita, o design e produção visual. Então, colocou os alunos, olha só, a pesquisa, levantamento da pobreza, Bruno, Tiago e Pedro, e colocando em cada uma das situações. O Bruno, ele é esforçado e receptivo, Tiago tem boa compreensão, Pedro tem hiperfoco e conhecimento profundo. Olha só como é que ele me coordenou para cada estudante ficar em um local que ele consegue se adaptar e ele consegue se dar bem. Também foi colocado na aula 2 a estrutura como é que ficaria. Olha só, apresentadores. Carolina, Lucas e Jéssica. Levou em consideração que esses alunos eles possuem facilidade na hora de apresentar. Também observou que os alunos Mariana e Tiago, eles são bons em coordenação, então eles vão coordenam a gravação e organização, criam cartazes e cenários, e na aula 3 a finalização e apresentação. Colocou aqui, ó, olha só o que cada um iria fazer. Note que em cada aula não existe um aluno que não esteja fazendo algo. Afinal, isso é uma aprendizagem baseada em projetos. É um projeto que todo mundo tem que estar trabalhando. O que é que nós, professores e até mesmo gestores, sofrem quando trabalham em equipe? Sempre vai ter alguém que vai fazer demais e alguém que vai fazer de menos. Aquele que faz demais acaba sendo sobrecarregado e o que faz de menos não é contemplado. Mas por que é que aquela pessoa está fazendo de menos? Muitas vezes é porque ela não foi condicionada naquela área que realmente ela tem afinidade ou que ela consegue. Olha só a inteligência artificial ajudando a fazer isso. Uma certa vez, uma professora falou: Ah, mas isso aqui dá para a gente fazer mentalmente, né? A mente do ser humano é capaz de fazer isso. Verdade, a mente do ser humano é capaz de fazer isso. Porém, muitas vezes nós não temos o tempo para fazer esse tipo de curadoria. A inteligência artificial nos traz um roteiro pré-pronto e através da nossa curadoria nós vamos lá e conseguimos identificar. Olha só, então colocou aqui as tarefas, né? A dica de sucesso rotatividade de funções, evita ociosidade e estimula múltiplas habilidades, mini metas por aula, cada grupo entrega algo concreto no final, o acompanhamento afetivo, elogie pequenas conquistas, especialmente dos alunos com baixa adesão ou autoestima, ambiente colaborativo, incentive a ajuda mútua e respeito às diferenças. Olha só como isso aqui saiu tão detalhado, né? Saiu bem organizado, ao ponto que certa vez eu ouvi uma fala do Satya Nadella, né, o CEO da Microsoft, ano passado em São Paulo, e eu achei isso fantástico. Ele dizia que o Copilot, como o nome já diz, é um copiloto, né? Ele está ali para nos auxiliar. Nós somos os pilotos e o Copilot é o copiloto para fazer esse redirecionamento. Então aqui nós temos o que estimulou em cada estudante. Eu vou solicitar para a inteligência artificial. Você consegue me mostrar o que cada estudante melhorou após este projeto? Faça uma análise levando em consideração as suas superações e potenciais. Coloque em forma de tabela. Vamos ver aqui então, olha só, colocou a evolução dos projetos. O Rafael participou ativamente, mesmo com oposição inicial. Ele respeitou as regras com mediação, desenvolveu o senso de responsabilidade e liderança em funções de supervisão, potenciais desenvolvidos. Ou seja, cada estudante desse ele tem um potencial e dá para a gente utilizar este potencial através do que a inteligência artificial nos colocou. Olha só, a Jéssica Lima fortaleceu a autoestima e expressão oral ao apresentar o vídeo. O Bruno Costa desenvolveu curiosidade investigativa e escrita reflexiva. A Letícia, potencial argumentativo ampliado, mostrou empatia e colaboração. Tiago Almeida fortaleceu autonomia e segurança em tarefas de direção e revisão. Então, imagine isso sendo feito por 40 alunos em um projeto em que temos uma sala de aula com 40 alunos, poderíamos fazer a curadoria de 3, 4, 5 projetos e ter um feedback bem interessante, né? Um feedback bem justo ali, ao invés de acumular papéis e mais papéis e ficar naquele debruçar em cima dos papéis, perdendo um tempo que poderia ser otimizado e mais preciso. Então, aqui no slide, eu coloquei também como é que nós poderíamos gerar um quadro em Excel com os dados de cada estudante.
como é que as informações poderiam ser compiladas? Existe uma técnica que eu acho bem interessante, que eu utilizei no meu dia a dia. Muitas vezes o pessoal pede uma planilha, de um projeto gigantesco, como a Feira de Ciência atualmente do meu colégio. O meu grupo está com 120 estudantes, então era necessário pegar as informações de cada um e colocar em uma planilha. E isso requer tempo, um tempo que hoje é crucial, né? Não temos tanto tempo assim. Vamos então pedir para a inteligência artificial compile os dados dos meus estudantes, as suas dificuldades, seus avanços e nível de aprendizagem. Só para a gente ver como é que ele vai compilar. Ele então foi lá e compilou do jeito que eu falei, né? O Rafael Souza, o básico e os avanços que foram observados. Agora, vamos extrair isso para Excel. Professor, se eu pedir para ele extrair para Excel, ele extrai? Sim, se pedir para extrair para Excel, vai fazer extração, mas muitas vezes não é uma extração como queremos, né? Às vezes tem que fazer vários ajustes. Então, existe uma técnica bem interessante aqui, que é transformar isso em código. E aí eu vou mostrar para vocês. Transforme essas informações em código VBA para Excel. Separe os estudantes por cores e os níveis também. Os níveis também. Eles devem estar dentro de quadros do Excel. E aí eu dou um Enter. Olha só como o Copilot consegue organizar isso aqui. Ele informa como é que vai ser feito e nos dá esse código aqui nessa tela preta. Aí como é que a gente vai fazer para chegar no Excel? Ele também ensina lá embaixo, mas eu vou adiantar o lado do Copilot aqui, eu vou mostrar como será feito. Vamos abrir o Excel. Enquanto isso, eu vou copiar aqui em cima, copia os dados, abro o Excel, venho aqui em um novo trabalho, aí eu aperto a tecla Alt F11. Alt F11, ele vai abrir essa tela aí. Lembre-se que isso só é possível não é possível no Excel online. No online não tem essa função, ao menos eu também não encontrei, mas eu acredito que não tenha. Então, clicando aqui em inserir, vem em módulo. Colocando em módulo, nós colocamos aqueles dados, aquele código que foi gerado. Então, esse código vai dar ao Excel o que será feito. Depois disso, apertar F5. E olha só, ele rodou um pouco e parou. Professor, não aconteceu nada. Verdade. Volte lá na planilha do Excel. E olha só, opa, olha só a mágica acontecendo. Rafael, nível básico, as limitações, olha só, participou. Lembre-se que hoje planilha é vida, né? E eu amo fazer planilha, mas muitas vezes uma planilha requer muito tempo. E às vezes a gente só precisaria fazer a curadoria, como é esse caso aqui. Olha só, eu já tenho. Aqui é porque eu usei um exemplo simples, mas planilhas mais avançadas, com filtros, com gráficos, também é possível neste quesito aí. Então nós temos, né, a Rafael nível básico, intermediário, todo mundo aqui com aqueles dados que foram curados, e aí é só encaminhar para a coordenação pedagógica, para o superior, tudo certinho. Este foi o primeiro estudo de caso colocado aí, né? Aí vamos para o segundo estudo de caso. Estudo de caso 2: personalizando a aprendizagem. Pessoal, uma coisa que a inteligência artificial faz e faz muito bem e que eu vejo pouca gente utilizando é a favor do estudo, de uma forma em que ela vai personalizar a sua forma de aprendizagem. Acredito que cada um já identificou que consegue aprender de uma forma, alguns escrevendo, outros lendo, outros assistindo. No meu caso, eu consigo aprender com leitura. Eu preciso ler, mas de forma organizada para conseguir aprender. Então, numa sala de aula, nós temos estudantes com diversos tipos de aprendizagem. E é necessário, já que eles estão fazendo a utilização dessa inteligência artificial, é necessário nós conduzirmos como é que ele vai aprender, através dessas ferramentas. Lembre-se que eu estou utilizando a questão de estudante, mas lembre-se que pode ser, por exemplo, um funcionário da sua empresa que precisa aprender o manual, por exemplo, um funcionário que precisa organizar módulos de estudo sobre uma estratégia de venda, por exemplo. Como a Maíra disse logo no início, não se restringe apenas à sala de aula, né? Vai muito além do que a sala de aula pode proporcionar ali, e vamos para outros cenários.
Então, nesse estudo de caso, personalizando a aprendizagem, um estudante com dificuldade de organização e base educacional comprometida, ou seja, ele não consegue se organizar e ele também tem uma base educacional comprometida. Ele não sabe fazer, não sabe a sequência de conteúdos em determinados matérias, né, em determinados objetos de conhecimento. A inteligência artificial será usada para organizar os conteúdos, montar um plano de estudo com base nos objetos de conhecimento, criar testes e aplicação de fixação. A ampliação que pode ser utilizado, né? Esse estudo de caso ele pode ser utilizado para quê? Entendimento de mercado, treinamento ou novas tarefas no ambiente de trabalho, estudo de vestibulares e concursos também dá para ser utilizado. Vamos iniciar agora. Então, volto ao Copilot. Agora eu vou iniciar uma nova conversa, né? Eu vou iniciar um novo chat para que não interfira naquele. Ok, o novo chat está aí. Rafael, no que você está pensando hoje? Eu vou dar o prompt. Olá, agora estou como estudante e preciso de orientações para compilar o meu estudo. Serão organizações para o estudo da prova de história. Na verdade, eu vou colocar de geografia, da prova de geografia, porque ela é mais abrangente. E o tema será globalização. Iniciando, preciso que você assuma a persona de um professor de geografia. Tenha uma linguagem séria, organizada, mas compreensível para um estudante do primeiro ano do ensino médio. Para o primeiro ano do ensino médio. E aí eu dou o Enter. E aí ele vai dizer, olha só, que ele então assumiu a postura de um professor de geografia, com a linguagem clara, e aí ele vai trazer um plano de estudo, uma introdução ao tema, objetivo, compreender o conceito de globalização e seus desdobramentos. Aí ele fala qual é a definição, qual é a origem histórica, quais são as características, quais são os aspectos positivos e negativos. Ele coloca como é que a globalização ela é vista no espaço geográfico, coloca algumas dicas para a prova. Beleza, professor, mas eu acho que isso aí é muito pouco. Ok, então vamos fazer o seguinte: eu preciso que agora você assuma como um orientador em que você irá fazer perguntas e através das minhas respostas nós iremos direcionar a conversa. Lembre, pessoal, que eu estou utilizando essa linguagem que parece um pouco mais rebuscada, mas o bom prompt não precisa ser com essa linguagem. Essa é a linguagem que eu estou adaptado, né, habituado a escrever. Mas vocês podem tranquilamente escrever do seu jeito, da forma que você conseguir escrever, com as suas palavras. Mandar áudio também funciona, viu? Então não precisa ficar preso à forma como eu escrevo. Tem que ter uma sequência, uma lógica, como eu estou apresentando aí. Então, dando Enter. Então ele diz, né, que agora ele sabe como orientador e ele diz: o que você sabe sobre globalização? Pode me dizer com suas próprias palavras o que você entendeu sobre o tema, mesmo que seja pouco. Isso me ajudará a saber por onde começar. Observe, pessoal, nossos estudantes, as pessoas que nós estamos orientando, têm muita dificuldade disso. Eles têm a dificuldade de chegar ao professor e falar: professor, eu entendo que globalização é esse fenômeno. Isso é verdade? Isso é real? Eles, quando chegam na adolescência, principalmente, têm aquele receio. Então, com a inteligência artificial, esse receio vai caindo, né? Vai quebrando um pouco. Aí dá para. Vamos então responder como estudante. O que você sabe sobre a globalização? Eu vou colocar. Eu sei que a globalização é quando o mundo está conectado, interligado de alguma forma. Mas eu não sei se estou certo. Eu não sei se estou certo. Vamos ver o que é que ela vai responder. Ela disse que é um excelente começo, né? Que está correto sim, que a globalização é justamente o processo, explica que é os aspectos econômicos, culturais, tecnológicos. Vem a pergunta 2: você consegue pensar em algum exemplo do dia a dia em que represente essa conexão global? Então eu vou colocar os usuários do YouTube que estão consumindo
consumindo vídeos de várias partes do mundo. E aí sim, também vai lá, ó, valida, perfeito, realmente isso é globalização. Então, já dá para ver que é como se nós tivéssemos nosso tutor, um tutor particular que nós podemos condicionar para qualquer canto que quisermos, né? Sabendo fazer isso de forma correta. Aqui também no slide eu coloquei que dá para montar o plano de estudo e criar testes de práticas de fixação. Então, eu vou colocar o seguinte: vamos supor que você seja o meu professor de geografia. E você irá me aplicar um teste. Faça 3 questões utilizando textos de apoio e apresentando as alternativas. Eu irei responder e você validar. Vamos ver aqui o que é que vai responder. Só beber um pouco de água aqui, só um instante. De volta. Teste de geografia e globalização, 3 questões. Texto de apoio 1. Olha só, me dê um texto de apoio, que é um texto real mesmo, olha só, falando sobre a globalização, como funciona como projeto, como ela está articulada no mundo, e vem, com base no texto, qual das alternativas abaixo representa o impacto positivo da globalização? 1. Aumento das desigualdades sociais entre países ricos e pobres. 2. Maior acesso à informação e tecnologia, exploração de recursos naturais. Vamos supor que eu vou colocar que seja a questão, a alternativa 1. Então eu coloco aqui, ó, na questão 1, a alternativa correta é a 1, certo? Aí, ó, ele vai dizer que é uma boa alternativa, mas não é essa. Essa alternativa representa o impacto negativo da globalização, como o próprio texto de apoio menciona. Esse fenômeno também gera desigualdade, mas a alternativa correta é a 2, maior acesso à informação e tecnologia em diferentes partes do mundo. Esse é o impacto positivo. Também vai me dando a explicação. Olha só, a globalização tem 2 lados. Ela pode ampliar desigualdades, mas também promove avanços e conexões. Vai perguntar se podemos ir para a questão 2. Eu vou solicitar, então, faça agora como se fosse um teste e eu preciso marcar este teste. 5 alternativas, sendo uma errada. Opa, esqueci, escrevi errado, então eu pauso se eu errei. Eu falo que eu errei, né? Eu errei o comando. Serão 5 alternativas, sendo uma correta apenas. E aí não tem problema, né? Ele vai lá e entende que realmente houve um erro. Olha só, novamente, ele vai dar ali as alternativas, né, para que eu coloque qual é a correta e assim vou fazendo o teste. Imagine essa ferramenta para você estudar para concurso público, para vestibular, para sua prova do cotidiano mesmo, né, da vida escolar, ou até mesmo para o trabalho, um questionário, uma pesquisa de satisfação com seu cliente, em que você peça a inteligência artificial para te ajudar a elaborar essas questões. Então, temos aí esse estudo de caso que eu sei que ele é muito útil para o nosso dia a dia. E aqui vamos para o terceiro estudo de caso, criando seu chatbot, a apresentação do Copilot Studio. Gente, tem uma ferramenta que eu acho fantástica, que é o Copilot Studio. Se vocês nunca utilizaram, eu aconselho correr atrás da licença, ver como é que funciona, porque realmente é algo que dinamiza muito o nosso tempo. Ao ponto que essa ferramenta meus alunos já estão utilizando. E eles utilizam para fazer o seu próprio chat, né? Através da qualidade da Microsoft. É uma ferramenta Microsoft e está alimentada pelo sistema de inteligência da Microsoft. Como é que vai funcionar? Quando nós entramos no Studio Copilot, aparece aqui a função de você fazer um novo agente. O agente será o seu representante, a pessoa em que você vai ensinar o que você precisa. Maíra, por gentileza, pode falar. Oi, Rafa. Antes de você entrar rapidinho no próximo tema, primeiro te dar um feedback, a galera tá gostando bastante aqui. E deixa eu te falar, o Diogo deixou uma dúvida aqui
no chat. Antes de entrar no próximo, você consegue dar uma olhadinha, por favor? Só para a gente não perder o time aqui da dúvida dele? Perfeito, pessoal. A qualquer momento, né, que tiver essas dúvidas, realmente pode falar que é de muita valia. É, Ele colocou: Olá, meu nome é Diogo, faço parte do grupo Link. Tenho uma dúvida. No Copilot, onde está escrito resposta rápida, se eu mudar para inteligente, por exemplo, eu vou ter uma resposta mais elaborada ou não tem muita relevância? Diogo, que informação fantástica, que pergunta fantástica. Vamos lá voltar, e eu acho isso bem pertinente, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida desse tipo, pode perguntar sim. Deixa eu iniciar uma nova. Vou nessa conversa aqui, por exemplo. Então, clicando aqui nessa resposta rápida, é o que é recomendado para o dia a dia, né? Para coisas rápidas do seu dia a dia. As respostas, geralmente, elas duram de 2 a 3 segundos. Agora, existe uma pesquisa profunda, que quando nós clicamos aqui, ela vai aprofundar dentro daquela informação. Eu gosto muito de utilizar pesquisa profunda quando se trata de trabalhos acadêmicos. Por exemplo, é preciso de fundamentação teórica para entender como a globalização pode afetar. Deixa eu ver um tema aqui que pode ser bem específico. É como a globalização pode afetar a vida do, sei lá, do trabalhador do oeste da Bahia, que é a minha região, né, do oeste da Bahia. Lembre-se que se a gente perguntar isso para a inteligência artificial, para o Copilot, ele vai me dar uma resposta, mas como é algo tão específico, provavelmente ele vai precisar de informações bem específicas. E aí, quando eu dou essa entrada, ele então começa, olha só, pensando, leva cerca de 30 segundos. Agora ele aparece um pensamento porque ele vai recorrer à internet para ter esse pensamento. Então, esse pensamento é um pensamento mais aprofundado. Aí agora, olha só, ele trouxe informações, são informações bem interessantes porque agora ele pegou, olha só, artigos científicos, segundo Sansen, 1998, Castells, 1999. Mas, professor Rafael, e pode acontecer de delirar nessas informações, porque eu vejo muito que a inteligência artificial cria fontes que não existem. Será que não é esse caso? Olha só o que o Copilot nos traz de interessante. Ele traz de onde ele está tirando essa informação. Aqui, ó, dinâmicas econômicas socioespaciais. Quando nós clicamos aqui, nós somos direcionados diretamente para o site de onde ele tirou. Olha só. Dinâmicas econômicas socioespaciais da metrópole baiana e uma economia globalizada, e ele traz as informações de onde foi retirado aquilo. A pesquisa profunda, de novo, né, territorialização da Bahia, ele vem aqui também com as fontes que ele está tirando, e tem também mais outra função que é a delegar tarefas do dia a dia. Vamos supor, como é que eu utilizo essa tarefa? Se por acaso eu sei que toda quarta-feira, 1 hora da tarde, eu preciso fazer os meus planos de aula. Então, para otimizar mais ainda o meu tempo, chegar até naquele dia, de repente já está com o plano de aula pronto. Eu coloco aqui a tarefa do dia a dia, eu delego a função, e quando chegar na quarta-feira já está lá a minha tarefa esperando, né? Eu não preciso digitar, esperar esse momento. Eu já deixo tudo organizado só para chegar, fazer a curadoria e entregar. E aí, tudo ok? Olha só, novamente, deixa eu ver aqui. É, Ele pode usar apenas minhas fontes internas, no caso, sem buscar isso fora. Sim, ele pode buscar essas informações, né? Dá para compilar o documento também, né? Colocar aqui o documento daquele mesmo jeito que eu fiz a curadoria com aquele documento educacional, também dá para colocar aqui. Mais alguma dúvida? Maíra, só confirma para mim se está tudo ok. Tudo ok. Rafa, Pronto, pode seguir. perfeito, perfeito. Não se preocupe, estamos no tempo ainda, um tempo bem confortável aí para ter aquele momento também do bate-papo. Gente, então, voltando, né, sobre o Copilot Studio, eu acho fantástico o Copilot Studio e eu recordo a primeira vez que eu descobri. Eu descobri o Copilot Studio no ano passado, quando a escola que eu trabalho, né, o SESI, me enviou, através de um convite do Departamento Nacional, aí no Microsoft AI Tour, que foi lá em São Paulo, que foi neste evento que eu conheci a Carlinha, né, que foi o tema logo do início da conversa. Pessoa fantástica, conheci muita gente da Microsoft nesse dia. Então, quando eles falaram,
Olha, é possível você criar o seu agente e o seu agente personalizado para você conversar em cima das informações que você colocar. Eu disse, não, isso é impossível, não tem como isso acontecer. E o pessoal falava com tanta tranquilidade e demonstrava que o meu estudante que estava comigo no dia, o Guilherme Delfino, um abraço, Guilherme, ele também ficou impressionado, falou, professor, realmente é isso que acontece. Então, quando eu cheguei, logo eu fui buscar como é que funcionava, como é que existiam as licenças e observei que os estudantes também ficaram maravilhados. Como é que funciona o Copilot Studio? Você então pode criar o seu agente personalizado para a função que você programá-lo. Então vamos supor um agente para o estudo de um livro, um agente para compilar dados internos da sua empresa. Lembre-se que os dados são seguros porque são dados sigilosos e são organizados pela Microsoft, né, pela segurança da Microsoft. E como é que eu estou utilizando esses agentes em sala de aula? Vamos supor que temos um livro para estudar. Esse exemplo pré-pronto, eu coloquei um livro chamado Guia da Alimentação do Brasil. História da Alimentação do Brasil, desculpe. É um livro do Luiz da Câmara Cascudo, historiador. Um livro que tem 411 páginas. No ano passado eu trabalhava com a disciplina de História e Cultura Afro e esse livro foi passado, né, eu organizei para que os estudantes estudassem. Mas lembre-se como era feito antigamente. Antigamente, o professor pegava um livro como esse e dizia para o estudante: você vai ter que ler e depois você vai fazer um resumo. E muitas vezes o estudante só ia na internet e pedia: faça um resumo do livro História da Alimentação no Brasil e entregava o trabalho pronto. Tava ali a sua nota equivalente, mas o conhecimento ele não era aprimorado. Qual foi a alternativa que eu utilizei? Eu então alimentei um chatbot, né, do Google AI Studio com esse livro, compilei o estudo de capítulos e fiz com que os estudantes conversassem com o livro. Olha só que interessante. O estudante, então, vamos lá, pessoal, na aula de hoje, vamos ler sobre o capítulo 1. Então, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver com a parte que ele não está separado. Pronto, cardápio indígena. Vamos ler sobre o cardápio indígena. O estudante, então, ele lia sobre o cardápio indígena, observava quais eram as informações. Depois daquele estudo, ele tinha um questionário para ser feito, né, naquele capítulo. Ele fazia o questionário e ele era desafiado, então, a chegar em casa e conversar, ou no laboratório de informática também, e conversar com o chat para perguntar sobre o cardápio indígena. Então, quando nós programamos o agente com o Copilot, e eu faço as perguntas, o que o livro fala sobre o cardápio indígena. Olha só, esse aqui é só o teste, né? Aqui é a interface. Quando nós perguntamos aqui, vai aparecer o teste como a inteligência artificial está interpretando. Então, ele vai buscar, ó, no livro, na minha fonte, que eu coloquei História da Alimentação no Brasil, ele vai buscar e vai informar em cima daquela fonte. Olha só, ele não vai buscar fontes externas, a não ser que eu peça fontes externas. Aqui ele vem. Olha só, ele deu uma vasta, um vasto resumo do cardápio indígena no livro. Fala sobre formigas e insetos. Ele fala quais são as formigas, qual é o preparo do sabor. Coloca aqui qual é a parte do livro também que está sendo falado. Ele coloca os pratos tradicionais, paçoca, moqueca, caruru. Coloca sobre a influência cultural e também traz a referência de onde foi tirado isso. Olha só como é que fica mais acessível para o estudante estudar para a prova ou com seu material didático. Também eu posso perguntar, crie 5 questões sobre o capítulo do cardápio indígena. Estas questões devem ser bem fundamentadas e devem ser de nível intermediário. Vamos ver então como é que a inteligência artificial, né, como é que o Copilot Studio vai interpretar. Se nós fazemos a pergunta para a inteligência artificial sem essa fonte de dados, ele não consegue nos responder. Mas aqui com o Copilot Studio nós temos essa possibilidade de dar um documento e que ele faça as perguntas em cima daquele documento. Olha só aqui, ele vem. Qual a importância cultural do consumo de formigas e larvas na dieta indígena e como esses alimentos eram preparados e apreciados? Essa resposta é possível encontrar dentro do livro. Essa questão explora a relevância cultural e métodos de preparo dos insetos na alimentação indígena, destacando a diversidade e a aceitação desses alimentos.
Também vem aqui falando outros, né? Outros mais. Como é que faz para inserir essa base de conhecimento? Quando nós chegamos aqui, na visão geral, temos a descrição, né, do que é feito o agente, qual é a sua fonte. Quando clicamos em conhecimento, nós temos a oportunidade de adicionar o conhecimento. Eu não irei adicionar o conhecimento aqui porque ele leva algum tempo, cerca de 10 a 15 minutos. Porque para ser uma pesquisa bem precisa em cima daquele conteúdo, daquele documento, ele vai fazer a extração do PDF. Lembre-se que é um PDF de 400 páginas. Então, eu não vou adicionar o conhecimento, mas é possível adicionar muita coisa. Eu já fiz esse mesmo teste com provas do Enem, já fiz com simulados da PM, já fiz com livros da literatura brasileira, então é muito preciso. Outra coisa também que é possível fazer, você colocar 5, 6, 10, 20 livros diferentes e aqui dentro do chat a pessoa pergunta: "Eu quero falar sobre o livro da história da alimentação no Brasil", e ele fazer isso, né? Ele consegue ter essa diferenciação. Aqui dentro, nós podemos ver as ferramentas, né, que dá para interligar com outras formas outras ferramentas da Microsoft. É possível também adicionar mais um agente que vai trabalhar em conjunto para concluir o fluxo. Também é possível colocar tópicos. Essa parte eu acho fantástica. Vamos supor, eu não vou colocar tópico nenhum agora. Eu vou fazer a pergunta aqui no meu teste. Eu vou perguntar quem é o professor Rafael Alves e ver o que é que vai me responder. Ele então vai buscar na fonte, né, quem é o professor Rafael Alves, e provavelmente não vai encontrar. Vai fazer uma busca profunda, não vai encontrar nenhuma menção a esse professor. Aí ele explica: olha só, não tenho informações específicas sobre um professor chamado Rafael Alves. Se você puder fornecer mais detalhes ou contexto sobre quem ele é ou que área ele atua, talvez eu possa ajudar melhor. Como é que nós resolvemos isso? Nós vemos aqui nos tópicos. Aí eu venho adicionar um tópico a partir de um documento em branco ou até mesmo a partir da descrição. Eu vou colocar o seguinte, a partir de um documento em branco. Eu vou então dar o gatilho, né? Qual é o gatilho? Descreva o que o tópico faz. Vou colocar aqui, responde sobre o professor Rafael Alves. Ok. Aí eu coloco. Pera aí, eu vou voltar aqui que vai ficar de uma forma melhor. Quer ver? Eu vou voltar aqui em tópicos. Eu vou adicionar um tópico a partir da descrição. Aí eu vou colocar o nome do tópico Rafael Alves. Se for perguntado quem é o professor Rafael Alves, o agente irá responder que é um professor de história. Estou fazendo de uma forma bem simples para a gente não tomar mais tempo, viu, pessoal? Então, criando aqui, ele vai fazer uma configuração automática. Olha só. Gatilho. Essa ferramenta pode tratar consultas como estas. Em inglês, né, ele colocou About, Rafael Alves, Ruiz, Rafael Alves. Eu vou colocar em português, então. Quem é Rafael Alves? Então, se for perguntado especificamente quem é Rafael Alves, ele pode vir para as condições, né? Várias condições, uma biografia, uma informação que o professor Rafael Alves é um professor de história. Vamos salvar e ver como é que ele vai interpretar. Ele diz que o tópico tem um erro. No caso, pode ser um erro através da expressão, mas eu vou salvar aqui para ver se ele vai identificar. Então, quando ele salvar, eu vou novamente fazer a pergunta. Eu vou apagar aqui e vou fazer a pergunta: quem é o professor Rafael Alves? Vamos ver se ele já está calibrado. Quem é o professor Rafael Alves? Ele vai novamente buscar na sua base de dados e ele acabou aqui dando um erro, mas ele deu esse erro porque eu não condicionei aqui, né? Eu acabei tirando as condições. Então eu vou tirar essa outra condição aqui, excluir, e vou colocar assim: enviou a mensagem. Toda vez que for perguntado de Rafael Alves, vai dizer: Rafael Alves é um professor. É um professor. Vamos ver se agora salvando ele vai na condição. Novamente, vou reiniciar e vou perguntar quem é o professor Rafael Alves. Dando agora o Enter. Quem é o professor Rafael Alves? Rafael Alves é um professor, tá vendo?
Ou seja, ele condicionou de acordo com aquilo que eu fiz. Dessa forma, eu posso orientar meus alunos a quando tiver alguma dúvida, perguntar ao chatbot como é que ele vai responder. E também, gente, tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que é possível a gente publicar em vários canais. Quando clicamos aqui e vimos em canais, é possível fazer a distribuição desse agente no Teams, ou seja, os alunos que têm as escolas, as empresas que têm o Teams como ferramenta, pode ter esse agente diretamente no seu chat, que é assim que eu faço com meus estudantes. Eles já têm o Teams e só abre lá o nome Agente de Estudo do professor Rafael Alves e tem o contato direto. Dá para ser feito aplicativo de web, quando clica aqui ele vai gerar códigos, né, de API para você conectar uma página HTML a outro ambiente. É possível compartilhar no Facebook, no Telegram e também dá para você abrir um site de demonstração como esse aqui, ó. Clicando, você coloca a mensagem de boas-vindas e ele está dizendo aqui que não vai conseguir porque a minha autenticação está lá no Teams. Aí está pedindo para autenticar. Eu faço isso agora. Eu vou aqui em configurações, segurança. Dentro da segurança, eu vou na autenticação. E dentro da autenticação eu vou colocar que sem autenticação, ou seja, ele está pedindo autorização para publicar meu agente sem ser na plataforma Teams, mas sim em um site aberto, por exemplo. Ele informa, né, que isso vai ficar exposto na internet, se eu mandar o link para as pessoas. Eu salvo, eu já utilizei dessa forma também, principalmente para auxiliar os pais em uma mostra cultural que eu fiz certa vez. Agora, voltando ao meu agente, vou abri-lo. Vou vir novamente aqui em canais. Vou vir em site de demonstração. Então aqui eu posso colocar uma mensagem de boas-vindas, né? Olá, seja bem-vindo ao guia. E aqui eu copio o link e salvo aí a mensagem. Agora, abrindo uma nova aba, olha só como é que ele vai abrir. Eu acho bem interessante esse layout aqui, ó. Estudo da alimentação no Brasil. No caso, ele deu esse erro porque eu não condicionei, não mudei as variáveis ali, mas é coisa fácil de se organizar. Quando nós tiramos que ele estava antes no Teams, quando nós tiramos do Teams e vimos diretamente para cá, ele fica sendo um agente que pode ser respondido aqui. No caso, eu vou ter que abrir o Teams, fazer a configuração, o que não é necessário nesse momento, né, para a gente otimizar nosso tempo. Mas é uma ferramenta fantástica que eu aconselho a todos a buscar informações sobre ela. E aqui, gente, né, um momento de perguntas. Chegou aquele momento que a gente consegue conversar um pouco, né, que a Maíra vai nos ajudar aí, momento de pergunta que eu posso estar fazendo as respostas aí para vocês, né? Eu vou aparecer aqui na câmera e é o momento que nós teremos aí aquele bate-papo. Maíra por aí? Por aqui, se você quiser tirar o compartilhamento da tela, então, Rafa. Ah, se Perfeito, bem que tá o perfeito. material agora, é porque tava a tela Isso, compartilhada do Teams. pronto, Perfeito. perfeito. Que Não é tô bom te até, vendo. que é bom que eu até vejo o que o pessoal tá comentando aí no chat. Já apareci na Perfeito. tela? Agora sim, agora eu consigo te ver. Pessoal, quem tiver pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. Enquanto vocês vão escrevendo, lembrar, né, que na segunda-feira aí todo mundo vai ficar sabendo os 5 vencedores, tá? Mas quem não, de alguma forma, né, nesse primeiro momento não foi sorteado, não fique triste, pode entrar em contato com o professor que para negociar aí essa participação, tá? Ele tem um portfólio muito incrível aí de soluções, de entrega, tem feito um trabalho muito relevante na área educacional, unindo inteligência artificial com o conhecimento em sala de aula que ele tem, de coordenação. Então, é bem bacana. Enquanto vocês colocam as dúvidas, também podem aproveitar para reagir aqui junto com a gente, falar se alguma coisa foi novidade mesmo, se vocês não tinham como não tinha ideia desse prompt, de muitos prompts que o professor acabou colocando aqui. A Cristina, excelente momento, muito aprendizado. Pessoal, como eu sei que tem algumas pessoas aqui, Rafa, se você me permitir, eu sei que tem algumas pessoas que não são do ramo educacional, eu separei alguns prompts aqui, que inclusive eu uso no meu dia a dia, e aí eu vou compartilhar alguns aqui no chat, pode ser? Letícia, bastante novidade. Então, por Perfeito, exemplo, e aí, perfeito. se Pode você ser quiser sim. comentar enquanto o pessoal traz as dúvidas, Rafa, Perfeito. por exemplo, tem um aqui que eu gosto bastante. Esse daqui me ajudou muito no início.
Ó, deixando aqui para vocês. Esse é um prompt, é o que o professor Rafael falou. Gente, dá para você pegar a ideia inicial do prompt e você adaptar à sua necessidade, à sua realidade. Então, por exemplo, eu trouxe um insight aqui para vocês de um prompt voltado para um diagnóstico financeiro. Eu toquei nesse ponto que eu sei que acaba sendo uma dor, né, de muita gente, como que se organiza ali no dia a dia. Até falo com alguns amigos, vocês têm uma planilha certinho do que vocês, com entrada e saída, isso ajuda a organizar bastante e agora com o IA vai ajudar ainda mais. Então, isso aqui é um prompt bem bacana para vocês começarem a organizar a questão financeira, né? Então, não sei se todo mundo tem a oportunidade, tem algumas pessoas que pode ser que esteja em deslocamento, não está conseguindo ler, então vou passar aqui. O prompt é o seguinte: me ajude a fazer um diagnóstico financeiro. Tenho essas despesas e essa renda. E aí você relaciona despesa e renda, e gastos. Quero entender, eu quero entender para onde o meu dinheiro está indo e onde posso economizar. Então, é bem bacana, ele vai te trazer alguns insights, algumas formas de você balancear melhor ali e vai te ajudar de alguma forma a fazer essa organização financeira, tá? E aí tem um outro nessa sequência que é bem bacana, que você pode continuar essa conversa pedindo para criar um planejamento financeiro, e aí o mês atual, considerando a renda que você tem, o que que você quer alcançar, em quanto tempo. Então, dá para fazer muita coisa bacana pensando nesse sentido. Sugira uma divisão inteligente de orçamento com base no que recebe. Então, assim, parece simples, mas você consegue, às vezes, você está tão imerso ali na situação e você acaba não percebendo uma forma clara de começar a se organizar. Então, é bem bacana. Dá para fazer também, tem esse outro aqui, que já é um outro assunto, mas eu gosto bastante de fazer um balanço. E esse aqui é bem bacana. Ó. Quero fazer uma revisão da minha semana, me pergunte o que deu certo, o que eu aprendi, o que posso melhorar, e me ajude a planejar com base nisso. Então, às vezes, a gente está tão no piloto automático de só ir, né, sobrevivendo, chegando em casa, dorme para acordar no dia seguinte. Então, às vezes, a gente não faz o balanço dos pontos fortes, onde a gente acertou, onde a gente pode melhorar. Então, você parar e planejar, tem até, o professor pode falar melhor, mas a recomendação é gaste mais, invista mais tempo planejando do que executando, né, Rafa? Então, isso vai ajudar Isso mesmo, bastante. né? É fantástico. Eu tô vendo aqui uma dúvida, né, do Valdemar. Ele Claro, colocou, ficou muito bom. Deixa eu voltar aqui. Ficou muito bom. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Valdemar. Muitas novidades para os professores mediarem o aprendizado e os estudantes se tornarem protagonistas do seu aprendizado. Esta ferramenta pode ser utilizada para o ensino superior ou recomenda outro? Sim, perfeitamente. Esta ferramenta ela pode ser utilizada para o ensino superior também e, inclusive, no ensino superior eu acredito que até tenha mais utilidade pela questão do volume de itens, né? Já faz um tempo que eu saí da faculdade, mas eu falei para minha esposa que eu tô doido para voltar. Eu tô querendo entrar numa graduação, porque antes era uma tortura, muitos livros eu lia e às vezes diziam assim, olha, tal livro é bom, leia esse livro que vai te ajudar. Quando eu li o livro, eu não entendia, ou eu não conseguia, ou quando eu entendia, não tinha nada a ver com aquilo e perdia ali várias horas do meu tempo. Hoje, com a inteligência artificial, eu conseguiria fazer uma curadoria daquele material e saber os pontos chaves chave que eu precisaria ler, né, para fazer então compilado e conseguir organizar a minha rotina da universidade. Então, para o ensino superior é bem possível mesmo e é bem recomendado. O Copilot tá cada vez mais uma coisa que eu acho interessante, a Maíra também acredito que concorda. Eu uso o Copilot uma vez, exemplo. Aí eu passo um mês sem utilizar. Pela dinâmica e tal, eu não utilizei o Copilot. Quando eu volto, tá avançado. Cada semana, cada mês, cada quinzena vem coisas novas. Então é muito importante nós termos uma inteligência artificial para abraçar e falar: pronto, essa aqui é que vai caminhar comigo, que ela está atendendo minhas expectativas e vou esperar as mudanças. E aquilo que não é atendido, não se preocupe que logo, em pouco tempo, né, é muito rápido. Ao ponto, pessoal, vocês aí que porventura forem pro curso IA para Todos, vocês vão ver que o curso ele é atualizado a cada 3 meses e eu corro para dar conta disso, porque as ferramentas elas vão modificando, eu tenho que revisar o curso, observar, trazer novas estratégias, porque realmente é algo muito bom que vai sempre se ampliando. Então é isso, né? É algo que acaba fazendo. A Gislaine fez uma pergunta ali. Essa ferramenta é melhor que o próprio chat GPT? Sim, eu considero hoje, né? Eu considero hoje que o Copilot, ele tá na guerra entre aspas de inteligência artificial, ele tá completando bem,
Porque o Copilot ele tem um limite muito bom. Muitas outras ferramentas, como o ChatGPT, existem limites até de pesquisa profunda, de criação de imagens que limitam um pouco. Aconteceu esses dias. Eu acabei perdendo o meu plano, que atualmente eu não estou mais com o plano pago do ChatGPT, por conta de outras ferramentas, né, como o Copilot, por exemplo, que eu já tenho o plano ali. E aí eu fui utilizar, né, uma demanda rápida, eu falei, pronto, vou utilizar aqui o ChatGPT. Em poucas perguntas que eu fiz, logo disse, olha, sua potência foi limitada, você vai conseguir voltar às 14 horas. Eu falei, meu Deus, eu não consigo esperar até as 14 horas, eu tenho que observar entrega muito boa e ele não tem essas limitações, por exemplo. É, a Cristina falou, já estou E só pensando em utilizar no completando, Espírito Santo. Rafa, Sim, posso só completar rapidinho? pode ser Tem a perfeitamente. questão de segurança. Acho que a gente acabou não entrando muito de forma direta nesse nome, mas acho que talvez você ia até finalizar falando, mas só para a gente não perder o time aqui também dessa dúvida, a Microsoft ela foca muito em segurança. Então, é muito importante, até trazendo aqui um ponto de atenção, é muito bacana a gente ficar atento à questão da segurança dos dados dos nossos alunos, dos dados que você tem ali, são dados sensíveis, né? Então, tudo bem que o Rafa ali, ele trouxe dados reais, mas com nomes fictícios, mas no dia a dia vocês não vão ficar mascarando isso, vocês vão usar dados reais. Então, a Microsoft, ela tem toda a camada, toda a política de segurança de dados, ela não vai ficar usando os dados reais para ficar treinando o agente dela, né? Ela tem toda uma proteção nesse sentido, não vai publicar, né? Não vai tornar público esses dados sensíveis, tá? Então, é bem importante, e aí a gente pode falar em nome da Microsoft. Então, não vou aqui nem entrar no mérito do quão é ou não seguro o ChatGPT, Gemini, qualquer que seja outra soluções que a gente sabe que são, né, incríveis também no mercado, não estou aqui para tirar o mérito de nenhuma outra, mas a gente acaba realmente podendo assinar embaixo, vamos dizer assim, né, Rafa, do Copilot, porque a gente sabe da questão de segurança que envolve aí por parte da Microsoft. Então, às vezes, uma das coisas que eram barreiras lá no início é a questão, mas será que isso é seguro? Será que, né, eu lembro que muitas pessoas tinham essa objeção. Então, agora a gente pode falar com muita tranquilidade que sim, é seguro, vocês podem ficar tranquilos. Por isso que a gente recomenda usar IA com bom senso. Qual que seria uma das estratégias? Usar uma ferramenta segura. E aí, com base nesse aspecto, a gente sugere muito o Copilot. Uma das questões, além de toda essa camada de eficiência que o Rafael mostrou, com certeza o top 1 é a questão da segurança. E isso é incrível porque desde que eu comecei na questão de inteligência artificial, eu observo o vazamento de dados em massa, acontece de tempos em tempos. Então, no meu caso, nunca fui afetado, mas eu penso como um gestor de empresa, por exemplo. Imagina um gestor de empresa confiar numa ferramenta e de repente ter os dados da sua empresa vazados de forma que ele não tem controle. E eu nunca vi Copilot, Microsoft estar nesse meio de vazamento, né? Que eu sei que a segurança é algo primordial aí para a Microsoft e o Copilot garante realmente essa questão. É, aqui foi falado, Diogo colocou o seguinte, na área de desenvolvimento, o uso combinado do Copilot com o Power Ultimate permite criar muitas soluções inteligentes com pouco ou nenhum código, verdade. Quando nós trabalhamos aí com automação, eu ainda tô caminhando com a automação, mas eu percebo que o mercado está bem aquecido para isso. Muitas pessoas chegam e falam, olha, você já sabe fazer automação? Aí eu falo, ó, eu tô começando agora, quem sabe daqui até o final do ano, daqui a alguns meses eu entro nesse mercado também porque realmente Power BI, o pessoal está trazendo aí as automações para dizer, ó, a inteligência artificial chegou para ficar. Não adianta tentarmos ignorar esse novo modal. É o que temos hoje, né? É o que temos de mais moderno. E uma coisa que me cativa muito é que eu sempre fui fã de tecnologia e de ficção científica. Então, aquela ficção científica que eu assistia nos anos 90, né? Aquelas séries, filmes, né? Eu tô vendo agora uma máquina que eu falo, me ajude a fazer isso e a máquina cria todo a condição. Então, para mim é mágico, né? Eu tenho esse olhar bem mágico para a inteligência artificial. Perfeito. Enquanto a gente confirma se vai ter mais alguma pergunta, Rafa, eu não sei se todo mundo aqui assistiu o podcast ou assistiu o corte que a Carla usa o seu exemplo, e como aproveitando que a gente está com muitos professores aqui, consegue contar em resumo ali a sua estratégia que encantou tanto a Carla, o uso da IA ali para criar
os quadrinhos com personagens reais baseado em história? Perfeito. Hoje, eu pude passar na sala de aula um pouquinho do podcast com a Carla e falei para meus alunos: olha, pessoal, a prática de vocês foi reconhecida, né? E eles têm um apreço muito grande por esse quadrinho. Então, eu vou até compartilhar a tela de novo para falar aqui de forma resumida o que foi, o que significou, porque o tema, esses alunos hoje estão no segundo ano do ensino médio, estão falando sobre decolonialismo, né? Com a ideia do decolonialismo, de acabar com o pensamento do colonizador e trazendo uma nova releitura. Então combina bem com o trabalho. Eu vou compartilhar aqui novamente a tela para vocês. E foi assim, pessoal. No ano passado, eu estava com a disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. E aí me veio uma ideia. Eu pensei, poxa, vamos buscar em nossa história quem são os personagens da nossa cultura, da história da cultura afro. Quem eram essas figuras? E encontrei os livros, né? Figuras como Benedito Meia-Légua, Chico Rei, Luísa Marim, encontrei Catarina Paraguaçu e etc. Mas aí eu vi um questionamento dos estudantes. Quando eles pegavam aqui na internet, eu vou fazer até um exemplo para vocês. Vou colocar o nome Catarina Paraguaçu, indígena. Quando eles colocavam na internet a imagem da Catarina Paraguaçu, vinha uma imagem como essa aqui, essa do meio. E aí os alunos me questionavam, professor, mas essa realmente foi Catarina Paraguaçu? Aí eu disse, olha, essa é uma interpretação de quem foi ela, mas ela talvez não está fidedigna como ela era. Aí os alunos começaram a questionar, mas professor, não tem fotos, não tem pinturas da época, não tem. Aí eu falei, não, não tem. Ah, professor, mas como é que a gente vai saber que ela existiu? Como é que nós podemos observar essa figura histórica como alguém que realmente existiu? Aí veio a ideia. Vamos para a literatura, vamos ver o que existe de relato na época. E existem documentos, relatos que falam que foram essas pessoas, essas figuras, mostrando que realmente são sujeitos históricos. Também nos relatos mostram como se vestiam, qual era a sua cor de pele, como se apresentavam na sociedade. E através disso, eu orientei os alunos a fazerem prompts para criar histórias em quadrinhos, a história em quadrinhos sendo mais fiel àquela representação. Aí os alunos, durante 6 aulas, eles se organizaram para criar quadrinhos, histórias em quadrinhos utilizando o Copilot. Na época, a tecnologia foi no ano passado, né, 2024. Na época, a tecnologia era bem mais limitante, né, nesse sentido de criação de imagem. Mas mesmo assim, através de prompts, eles conseguiram criar figuras, figuras que tivessem adereços bem semelhantes aos indígenas nativos daquela região, e assim eles foram criando as suas histórias. Essa aqui é uma das histórias inspirada naquela de Catarina Paraguaçu e Diogo Álvares. Não é tão romantizada, é contada de acordo com o que foi falado mesmo, como funcionou. Os alunos tiveram um sentimento de empatia com aquele sujeito histórico. Antes, eles observavam essas pessoas como apenas lendas, e depois desse trabalho, eles passaram a observar como realmente sujeitos históricos, pessoas que existiram naquele contexto, que fizeram a diferença naquele espaço-tempo e que são agora retratados por história em quadrinho. Através dessa prática, a Microsoft forneceu uma formação no colégio que eu trabalho, e essa formação era sobre o Copilot. Eu já tinha a experiência com o Copilot, mas fiz questão de participar novamente, porque sempre é bom aprender mais. E aí, dentro daquela formação, eles fizeram uma pergunta, né, posteriormente. Algum professor que fez parte da formação tem uma prática com o Copilot? Aí eu apresentei essa prática e fui premiado para ir com um estudante lá em São Paulo fazer parte do Microsoft iTour, que foi esse citado, e para mim foi fantástico porque foi uma experiência única. Conheci pessoas fantásticas, tive oportunidades fantásticas e também pude levar aí para meus estudantes, né, um pouco de como é que nossa prática com inteligência artificial foi valorizada, sempre mostrando o protagonismo deles. Eu só orientei como fazer, e isso tudo aqui foi fruto da criatividade deles com a curadoria histórica. Então foi um trabalho fantástico que posteriormente eu deixo o link aí para vocês se quiser dar uma olhada, que essa pasta ela é uma pasta pública. Deixei público para o pessoal. Perfeito, Rafa. Parabéns de novo. Achei fantástico. Como eu já disse, assim que a Carla comentou.
sobre essa experiência, eu falei, Carla, preciso conhecer o professor Rafael. Nossa, a gente já gostei muito da criatividade, porque, que nem eu sempre falo, é unir duas paixões, a paixão por ensinar e tecnologia. Porque às vezes você realmente conhece muito ali do conteúdo de sala de aula, mas não está tão acostumado, tão próximo ali da tecnologia. E realmente eu vejo muito esse interesse genuíno de promover uma educação que engaja, né? Não é só ir lá, vou dar mais uma aula e se entendeu, entendeu. Não, é ir com o propósito mesmo de desenvolver os alunos, promover acesso a ferramentas que eles possam sentir que realmente estão se desenvolvendo. Então, achei muito bacana, parabéns de novo. A Innovit, até em nome da Innovit, a gente quer muito te agradecer, a gente está caminhando aí realmente para o encerramento. Pessoal, então, último segundo, se Só alguém mais uma quiser ainda dúvida, tirar né? uma dúvida, pode Tem, falar. tem uma dúvida ali. O professor falou, deixa eu ver aqui se eu encontro ele. O professor Rodolfo falou que. Não, cadê? Foi um que perguntou sobre planos de aula, né? Eu não estou encontrando. Ah, sim, sou professor de educação física. Consigo fazer meus planos de aula com o Copilot? Perfeito, é possível sim. Através da sua curadoria, através do seu prompt, é muito possível fazer. Eu utilizo, meus planos de aula são feitos através do Copilot, sim. Só faltou uma partezinha aqui, Maíra, para mostrar para eles, né? Para a gente Claro. finalizar, que é sobre os contatos, né? Como é que o pessoal pode entrar em contato através de minhas redes sociais. Então aqui eu deixei meu Instagram, Rafael Alves PW. Esse é um Instagram que o pessoal pergunta se ele é profissional, ele é pessoal. Eu digo, é um pouco de tudo. Eu crio uma coisa nova, eu jogo lá. Vou fazer uma viagem, eu jogo. Eu não tenho muito esse perfil para coordenar dois, três Instagrams, né? Eu deixo bem aberto e eu sou muito acessível para o contato. Também existe o meu LinkedIn, né, que eu sempre posto. Esse sim é bem mais profissional, através das práticas, o que eu venho fazendo, as formações. Esse momento também eu vou registrar, vou colocar lá. E aqui eu deixo também um convite, né, que é o curso IA para Todos, que vai ser sorteado. Aqueles que não forem sorteados, é só entrar em contato comigo, informar que participou do workshop e durante esses próximos 5 dias aí eu posso fornecer 50% de desconto. Eu faço a mentoria desse curso, é um curso gravado por textos, vídeos, áudios, e também a pessoa tem um contato diretamente comigo para tirar dúvida a qualquer momento. Então, modéstia à parte, eu recomendo muito este curso aí. Lembrando que muitas das estratégias apresentadas são de criação própria, né? Não são estratégias que você vai encontrar na internet. Essas formas que foram apresentadas foram desenvolvidas e testadas. Então, tem aí um selo de confiança que eu posso atestar para vocês. Perfeito, Rafa, sensacional. A gente está com feedback muito bacana aqui. Só lembrando para quem perguntou, vai ter gravação. Então, para todo mundo que participou aqui, a gente percebeu que em alguns momentos o pessoal, poxa, eu vou precisar sair, porque a gente também entende, né? Sexta-feira, final do dia, realmente é um pouquinho mais complicado, mas a gente precisou seguir dessa forma, até mesmo para conciliar ali a agenda do professor. Que assim, ele não é só especialista em tecnologia, ele também está em sala de aula, então a gente Tô em sala precisou, de aula todo pensou em dia. vocês também que estaria em sala de aula e gostaria de assistir, então a gente pensou nesse horário para que ele desse tempo dele dar a aula dele, que vocês pudessem dar a aula de vocês e estivesse aqui com a gente também, tá? Mas eu sei do desafio da agenda. Mônica, obrigada, feliz que você tenha gostado. Então, assim, para quem teve esse carinho de entrou, mas teve que sair e tudo mais, então, para quem esteve aqui em algum momento durante, a gente vai disponibilizar o link da gravação na segunda-feira, então a gente só vai precisar desse tempo para fazer o download né, da gravação. O Frank que está aqui com a gente, aproveitar para agradecer o Frank, meu parceiro, obrigada pela parceria de sempre. Então, a gente vai disponibilizar para vocês aí a partir de segunda-feira, mas não deixe de acompanhar o nosso LinkedIn, o nosso Instagram, a gente está sempre ali buscando postar conteúdo de qualidade, levar informação, porque a gente sabe que nesse meio de tecnologia, principalmente falando de inteligência artificial, é muito comum fake news, mais do que nunca, né, professor? Então, a gente gosta de tomar muito esse cuidado de passar informação com segurança, com muito cuidado. Sobre o sorteio, a gente vai fazer o sorteio, hoje, Gislaine, perdão, a gente vai fazer o sorteio e a gente vai postar nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, e obviamente a gente vai divulgar também aí por e-mail, tá? Então, para que todo mundo tenha acesso, então são 5 bolsas, então todo mundo que se inscreveu está participando e aproveitando ali. Quem não conseguiu nesse primeiro momento, pode entrar em contato direto com o professor, ele está fazendo essa campanha bem bacana, com o propósito mesmo de divulgar
de divulgar mesmo, a tornar acessível, né? Porque a gente sabe que tem muito curso aí no mercado, muitas aulas gravadas, tem muita coisa que está sendo feito assim de forma muito superficial, né? E pelo pouco que vocês viram aqui, deu para perceber que ele gosta realmente de entrar na prática com muita qualidade, com conteúdo muito assertivo. Então, dentro da aula, dá para aprofundar muito mais, dá para tirar dúvida, dá para realmente evoluir bastante e não só restrito à questão educacional, mas que são para que vocês possam se preparar para usar a inteligência artificial na vida. Como já diz, inteligência artificial para todos e é para todos. Certo, Rafa? Testinho, Maíra. O microfone. Verdade, bem. Agora sim. Isso. Tudo certo. Então, pessoal, né? Eu A fico gente muito feliz. Obrigado. Sim, pode falar, Maíra. Não, era isso mesmo. Eu ia falar que a gente está caminhando para o final, vou te pedir para fazer, né, deixar uma mensagem final, e aí a gente já caminha para o encerramento, até mesmo porque eu sei que, de novo, sexta-feira à noite tem um desafio. Mas, Rafa, em nome da Innovate, quero te agradecer muito pela parceria. Feliz que a gente tenha iniciado essa jornada com o pé direito, né? Eu vejo aqui que realmente Verdade. o pessoal ficou bem feliz com essa entrega, que seja a primeira de muitas. Então, a gente agradece muito, a gente está muito feliz com essa parceria. É contigo, pode deixar aí sua mensagem final. Obrigado, então, obrigado para a Maíra, o pessoal da Innovent, o acolhimento de vocês, né? Incrível o suporte. Carlinha, obrigado, né, por ter apresentado aí, ter me mostrado, porque isso, educação é paixão, né, gente? Eu sou apaixonado pela educação e como professor eu sempre tive aquela crítica que de pensar assim, poxa, o meu trabalho, eu trabalho muito e às vezes parece que é muito repetitivo, parece que muitas vezes não é direcionado. Eu queria uma coisa mais direcionada e buscava as informações e não encontrava. E hoje, com inteligência artificial, eu consigo ver que eu tenho mais qualidade de vida. Eu consigo terminar o dia sorridente, eu consigo dormir bem, acordar bem, eu consigo entregar as minhas demandas e entregar com qualidade. Então, faço o convite a todos, né, que embarquem nessa jornada de inteligência artificial. O que precisar, pode contar comigo, que estamos aí para tudo. Perfeito, Rafa. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Wilton. Obrigado a todo mundo da Innovate que ficou aqui com a gente também. Um abraço, pessoal. Um abraço, Letícia, Márcia, Gislaine, Daiane, Cristina, Antônio, todo mundo aqui desse feedback. Para a gente ficar muito feliz, que a gente planejou com muito carinho, né, para que vocês realmente fosse um conteúdo relevante. Às vezes, que nem o Rafa falou, tem muita coisa na internet, mas a gente não queria entregar mais do mesmo. A gente realmente pensou com muito carinho, todo o time da Innovate aqui também que participou direto e indiretamente para que isso acontecesse. Um abraço para o Frank aqui também, meu parceiro, time de marketing. Rafa, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até agora e a gente se fala. Um abração, pessoal.